Meus irmãos, boa noite para todos. Nós vamos continuar o estudo da semana passada, que a gente não teve como terminar sem pressa também, a gente não está correndo, mas você pode abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 12, o verso 13. A gente está vendo sobre... O título que está na Bíblia é o rico insensato, mas a verdade... Esses títulos, você sabe muito bem que eles não são inspirados, eles são uma ajuda de quem organiza a Bíblia. Então, tente não se prender apenas ao título, porque senão você pode pensar que só está falando disso, né? E aí, quando você lê, por exemplo, o rico e sensato, no meu caso, né? Aí eu falo assim, então não tem nada a ver comigo, eu não sou rico, não preciso nem ler o resto, né? Se eu pensar que o título é inspirado, eu posso pensar, não vou nem ler mais nada para frente, porque é só para o rico e insensato, não tem nada a ver comigo. E claro que esse texto tem muito a ver comigo, e tem a ver com todos nós que somos filhos de Deus e que queremos seguir a sua palavra. Vamos pedir a Deus que nos abençoe na leitura e no entendimento desta parte da Bíblia que vamos estudar hoje. Senhor Deus, em nome de Jesus, te pedimos mais uma vez, visita o nosso coração com a sua graça e com a sua misericórdia. E que, ao ler o texto sagrado, ele faça em nós diferença, ele toque em nosso coração, ele nos faça, Senhor, perceber aquilo que o Senhor quer nos mostrar nessa noite. Se há em nós alguma coisa tentando nos impedir, alguma distração, alguma preocupação, nós te pedimos em nome de Jesus que isso caia por terra, que seja colocado de lado e que somente a Tua palavra seja importante para a gente nesse tempo que vamos ficar aqui dentro. Assim nós te pedimos para prestar verdadeiramente atenção na Sua palavra e prestar um culto verdadeiro ao Senhor. Obrigado pelos louvores que cantamos, pelo tempo que já estamos passando aqui, muito obrigado mesmo pelo privilégio que temos de ser alvo desse amor maravilhoso. Continua nos acertando, então, nessa noite, agora através da sua santa e bendita palavra. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Lucas capítulo 12, versos 13 a 21. Vamos ler todos juntos, meus irmãos? E para não ter problema, a gente tenta ler numa versão só. Nesse ponto, um homem que estava no meio da multidão lhe falou: Mestre, ordena meu irmão que reparta comigo a herança. Mas Jesus lhe respondeu: Homem, quem me constituiu juiz ou partidor entre vós? Então lhes recomendou: Tende cuidado e guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um homem não consiste na abundância dos bens que ele possui. E lhes proferiu ainda uma parábola, dizendo: O campo de um homem rico produziu com abundância. E arrazoava consigo mesmo, dizendo: Que farei, pois não tenho onde recolher os meus frutos? E disse: Farei isto, destruirei os meus celeiros, reconstruí-los-ei maiores, e aí recolherei todo o meu produto e todos os meus bens. Então direi à minha alma: Tens em depósito muitos bens para muitos anos. Descansa, come, bebe e regala-te. Mas Deus lhe disse: Louco, esta noite te pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. Amém. Que Deus nos abençoe. Nós vimos um pouco dessa parábola, dessa história na semana passada. A gente vai relembrar rapidamente o que foi falado aqui. Mas antes disso, eu gostaria de ver o que você tem de retorno ao fazer a leitura, assim, mesmo que um pouco rápida, né? O que você pensa quando você olha para essa história? Eu já dei uma dica aqui, dizendo que não é só para rico, né? Então,
Senão eu pararia aqui, o rico produziu, o rico é insensato, o rico não tem nada a ver comigo, mas claro que o título é só para ilustrar, para tentar ajudar a gente a achar as coisas na Bíblia. Você sabe que muito bem que capítulo, verso, títulos são acréscimos posteriores para facilitar, e facilitam demais o nosso manuseio. Mas o que você vê de interessante aí para a gente poder começar a conversar aqui, antes de eu seguir a minha cola? Vamos lá, pode falar, qualquer um dos irmãos aí, fica à vontade. O que tem de interessante nessa história? Certamente, Jason, é o fato de Jesus não aceitar o convite aqui, o chamamento, a convocação para julgar essa causa, e que já falar sobre a avareza, demonstra que era alguma coisa mais ou menos nesse tipo que estava acontecendo na briga entre eles lá na divisão da herança. Alguém estava talvez tentando dar uma pernada no outro ali, alguma coisa assim. Hoje é diferente, hoje os irmãos não brigam por causa de herança, né? Não acontece nada disso hoje. Isso é naquela época, meus irmãos. Então, coisa ultrapassada. Família não briga por causa de pedaço de terreno, não dá nada disso. Isso não acontece hoje, não. Isso era uma coisa daquele momento, mas mesmo assim vamos estudar, né? Está aí na Bíblia. Bem lembrado, Jason, eu acho legal, nós falamos, aí a gente aproveita, já lembra que foi falado na semana passada, que é interessante que Jesus não entra em todo tipo de assunto, ele não se sente obrigado a participar de todo tipo de conversa. E, pelo menos para mim, foi muito bom reler essa passagem da Bíblia e perceber isso, porque tem hora que a gente quer participar de tudo, que a gente quer dar palpite em tudo quanto é situação, a gente quer conhecer de todos os assuntos, quer sempre dar uma última palavra a respeito de tudo, e a gente não tem essa função. Jesus podia falar de qualquer assunto, e ele preferiu não falar desse, porque ele tinha algo principal, algo melhor, algo mais importante para fazer. Ele falou assim, parar para julgar um caso de família, casos de família, parece que tem um programa na televisão que é assim, né? Parar para fazer isso aqui é reduzir, é me rebaixar, é sair do foco. É como se eu estivesse saindo, Jesus estivesse saindo do trilho, né, do rumo certo, da vocação, do chamamento, do exercício da função dele. E ele não se sentiu desconfortável em falar não. Aliás, ele não falou somente não, né? O que ele falou? Jesus é meio mal criado, não era? Não parece? Como é que está aí na Bíblia? Vamos ler? Verso 14, vamos ler todos juntos? Vamos lá? Jesus lhe respondeu, homem ou partidor entre vós. Em outras palavras, assim, o que eu tenho com isso? Faltou só ele falar assim, olha o tubarão falando. E o Kiko, né? Ou se falasse com um outro personagem que a gente já conhecia no tempo atrás, vem cá, eu te conheço, né? Eu não tenho nada com isso, isso não é meu serviço, não é problema meu resolver isso, eu estou fazendo algo muito mais importante. E tem hora, meus irmãos, que eu creio que o nosso vacilo, o nosso erro é que deixamos algumas coisas que se apresentam, que aparecem na nossa frente como urgentes, a gente deixa de fazer o que é importante, o que é correto, para poder seguir o que é urgente, para poder acolher ou socorrer o que é urgente. E o urgente é apenas uma distração para tirar a gente do caminho certo. Será que dá para citar algum exemplo? Você quer citar alguma experiência, alguma coisa que você falou assim, eu podia estar fazendo tal coisa, mas aí eu fui fazer tal coisa ali, e achei que era importante, e não era. O que mais podemos ver? Isso nós vimos na semana passada, a emergência, né? Nem toda emergência é nossa, a gente não tem que assumir tudo. Tem coisa que não dá para fazer, não precisa. Aliás, é distração. Lembro que eu citei também, e eu vou citar isso várias vezes, porque está fresquinho na minha mente, né? De um caso que aconteceu com o Marcos Vinícius, que está aqui. Uma pessoa que procurou, querendo, né, se tornar membro de uma igreja, não a nossa, uma outra igreja aí e tal, mas cheio de porém, cheio de não me toques e tal, e colocou preocupação, Marcos Vinícius, interessado aí, em abençoar a vida da pessoa, falou comigo, o que você acha, pastor? Eu falei, chuta que é macumba. Chuta que é lá. Os caras querem ser crente, é salvo. Amém, pronto. Ele quer ser membro da igreja tal, e lá tem que mergulhar.
Então, que ele mergulhe lá, pronto. Ah, mas ele não aceita, então manda ele procurar uma que agrade ele, ou se ele, no final das contas, não achar, que ele monte uma para ele, então. Porque é distração. Você tem um ministério de casais, é diácono da igreja, está estudando, fazendo um curso de Bíblia por conta própria, se esforçando e tal, aí vem um sujeito com uma historinha dessa, tipo assim, reparte a minha herança, é mais ou menos isso. Não caia nessa. Espero que ele tenha me ouvido, né? Tomara que ele tenha me escutado. Às vezes aparecem algumas coisas para mim, para você, para todos nós, coisas que se apresentam como urgentes, como indispensáveis, como coisas que, se não tem jeito de, se não fizer, vai morrer, vai acabar o mundo. Não vai acabar o mundo. É só para distrair a gente. E, então, nem toda emergência é nossa. Amém, meus irmãos? Vamos para frente? O que mais que a gente pode ver no texto aí? Nós já vimos semana passada. Pode colocar os outros 2 pontos que a gente já viu na semana passada, que a gente já vai relembrando aí, né? Nenhum bem que possuímos é capaz de revelar nosso verdadeiro valor. Jesus fala sobre isso aqui. Não se deixe medir por aquilo que você tem. E com isso, não há problema nenhum em ter as coisas. Você não vai ouvir, né? É interessante isso aqui, presta bastante atenção. É interessante que você não vai ouvir, em momento algum nessa história, Jesus condenando a pessoa de ser rica. Não tem problema ser rico. E sendo rico, gastar o dinheiro do jeito que achar melhor, comprar as coisas que achar que deve, que gosta, do seu jeito, da cor que mais interessante para você. Não tem problema nenhum, né? O problema desse cara não é ser rico. É que ele é insensato. Não é porque ele tem dinheiro. O problema não é ter as coisas, é deixar as coisas nos possuir. Então, cuidado para não se medir, não se valorizar, achar que você só é o que você tem ou que você consegue apresentar que tem. A caricatura que você consegue fazer de você mesmo. Então, eu vejo várias pessoas que têm dificuldade com isso, né? Às vezes, tenho escutado até que tem vergonha da gente ir na casa delas porque, por causa de um detalhe lá, o que me interessa na sua casa é você. O que deve interessar uns aos outros aqui não é o que um ou outro tem, não é o que está estacionado ali do lado de fora ou do lado de dentro. Se veio de carro, se veio de bicicleta, se veio a pé, é o que nós somos uns para os outros, porque, afinal de contas, somos uma igreja, estamos debaixo de um sacrifício que foi feito por todos nós. Então, é isso que nos une, não é? Essas outras coisas, pode até existir afinidade. Aqui na igreja tem um monte de gente que gosta de pedalar e tal, que legal, bacana, tem crise nenhuma com isso aí. Mas você não vale a sua bicicleta. Ou o seu valor não é porque você pedala, ou porque você pedala numa bicicleta que custa X ou Y. Ninguém deveria se deixar medir por isso. É ridículo, mas a gente às vezes deixa. Se sente mal se chegar no lugar e a roupa não for da mesma marca que tal o outro tem e tal. Eu estou pouco me deixando com essas coisas, graças a Deus, desse problema eu já saí. Eu saí desse problema, ainda não era crente, infelizmente, mas eu já fui muito refém disso. Então, na época da adolescência, a gente ficava preocupado com marcas, existiam umas marcas que eram famosas, então a gente achava que assim, se eu tiver com a camisa daquela marca, eu vou fazer mais sucesso com as garotas, né? Então o negócio vai ficar mais fácil. Eu vou ser mais aceito ali no meio dos meninos ali, da rapaziada. E aí a gente fazia assim, das tripas coração para poder conseguir coisas que para se sentir valorizado, se sentir mais alguma coisa. E o verso da Bíblia, verso 15, fala para a gente tomar cuidado com a ganância. Guardai-vos de toda e qualquer avareza, porque a vida de um ser humano não pode ser medida, não pode ser avaliada pelas coisas, pelos bens que ele possui. Você vale o que você é para Deus, não o que você possui. Até porque o que você possui, você tem hoje, amanhã você não tem certeza se vai ter. Ninguém aqui tem garantia de nada. Lembra que um sujeito um sujeito com uma canetada pode tomar tudo que a gente tem hoje. Já pensou nisso?
não é para ninguém sair daqui desesperado. Pelo amor de Deus, não precisa sair ali, agarrar pilaça, chorar, não tem nada disso, não estou correndo esse risco, não, eu creio que não. Mas, assim, eu lembro que na época do Collor, eu era adolescente, quanta gente sofreu com aquele decreto lá do presidente, né? Uma canetada. Travou o dinheiro de todo mundo, e aí? Acabou. Aí, então, você é isso. Teve gente que quase se matou na época por causa desses negócios, talvez tenha gente até que tenha se matado mesmo. Eu não conheço. Quanto que você vale? Qual que é o seu valor? É a roupa que você usa? É o carro que você anda? É a casa que você mora? Se você puder morar na melhor casa, que more, mas não se deixe valorizar por essas coisas. O que tem que valer em você é aquilo que está dentro de você, que é Cristo Jesus. Falamos sobre isso na semana passada. Não vamos gastar muito tempo com isso. Depois, se tiver dúvida, você mesmo acessa lá os nossos canais lá no YouTube, no Mixcloud, no Facebook, você vai achar isso lá. Número 3, nem todo lucro está diretamente ligado à religião, nós falamos nisso aqui também, nem toda prosperidade é fruto de fé, porque você orou mais, porque você leu mais a Bíblia. Aqui o Jesus fala que esse cara é um rico insensato e ele mesmo assim prospera, a colheita dele veio alta. Ele é maluco, ele é louco. Ele está pensando só no aqui e agora, mas mesmo assim ele está ganhando dinheiro. Não tem uma coisa, não está associada com a outra. É aquela ideia de que se eu for crente, então eu vou prosperar. Isso é teologia furada, né? Deus não é contra as pessoas serem ricas. Nós lemos isso aqui também na semana passada. Vimos exemplos como de Abraão, de Salomão, de Jó, o próprio José de Arimateia, que era gente que está bem de vida. Não é pecado ter dinheiro. Não há nenhum erro nisso. Só toma cuidado para o dinheiro não te possuir. Essa que é a questão. Você pode ter as coisas, você deve trabalhar para ter as coisas. Aliás, você deve ter as coisas fruto mesmo do seu trabalho. Essa frase não pode nem ser desemendada, não. Ela tem que ser junta. Você tem que ter coisas, espero que você tenha coisas fruto do seu trabalho. Normal. Porque do suor do teu rosto comerás o teu pão. A Bíblia fala isso. Então, é bom que tenha, mas não pense que é sempre uma relação de troca. Eu tenho porque eu sou muito crente. Não, eu tenho porque Deus é muito bom. Eu tenho, eu consigo, eu conquisto, não porque eu sou mais espiritual, não, é porque Deus é muito misericordioso. Porque até quando a gente está pisando na bola, e a gente pisa de várias maneiras, alguns são mais destacáveis, mais gritantes, outras vão passar despercebido da vida, né, uns dos outros a vida inteira, ninguém vai ver, mas mesmo assim Deus continua sendo Deus do jeito que Ele sempre foi, e cuidando da gente, e nos abençoando. Então, cuidado para não ficar confiando na riqueza e pensando que a prosperidade é um caminho, assim, é uma medalha que você ganha, a prosperidade financeira, né? É uma medalha que demonstra sua relação de intimidade, de proximidade com o Criador. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Ok, meus irmãos? Amém? Vamos lá, agora nós vamos para os pontos que eu quero destacar com você hoje, nessa noite, versos 17 e 18. É questão de fazer um planejamento, ter uma boa ideia, nem sempre vai resultar vai desenrolar num bom acontecimento. Já parou para pensar nisso? A gente escuta, lê, precisa se organizar para as coisas, ter agenda, ajustar as coisas, pensar no futuro, planejar, fazer poupança, seja lá o que for, cada um faz do jeito que pode, do jeito que acha melhor. Mas isso não garante que o final vai ser feliz. Nós não temos garantia, meus irmãos, nessa vida, baseado nas coisas que fazemos, ou que ganhamos, ou que possuímos. Pensar que isso vai garantir para a gente um bom final é, de novo, ser insensato, ser louco e colocar a confiança nas coisas terrenas. Esse que é o problema. Não tem nada de errado você ser uma pessoa organizada, planejada, tal, acertar isso, todo mês separar um valor para a sua poupança, para a sua velhice, para cuidar. Tem nada de errado nisso. Só não acredita que isso é que vai garantir a sua felicidade, porque você não tem controle dessas coisas. Toma cuidado para não confiar nisso. Um bom planejamento. Aqui a gente olha no verso 17 e no verso 18 que existe aqui um bom planejamento. Ele teve uma colheita exagerada, mais do que ele esperava,
E ele falou assim, o que eu vou fazer com isso? Vou deixar caído aí na rua, né, no meio da lavoura? Não. Não tem onde guardar, não tem depósito para alugar aqui. Eu mesmo vou destruir isso aqui, vou fazer uns armazéns maiores, e aí eu guardo tudo isso aí. Planejamento bom, corretíssimo. Não tem nada demais a gente fazer bons planejamentos, pensar em melhorar as coisas que estão em volta da gente. Agora, vamos planejar as coisas na vida da gente, e agora, porque eu estou fazendo tudo certinho, vai dar tudo certo. Vou ser uma pessoa feliz. Não, sua felicidade não pode estar condicionada só nessas coisas. Não acredite só nisso. Não pense que ter as coisas é suficiente. Não acredite demais em você. Alguém já disse que, para um sujeito muito topetudo, ele falou assim, sabe o que acontece? Sabe qual é o seu problema? É que existe muito ego no seu cosmos. Assim, existe muito ego no seu mundo. Tem muitos de você no mundo. Você quer ser maior que o mundo, que as coisas. E confia nelas. Confia demais nas coisas terrenas. E aí, para nos ajudar, a Bíblia fala como que os exercícios que eu e você podemos e devemos fazer para não ficar confiando apenas nas nossas organizações ou naquilo que a gente possui. Quer ver só? Alguém leia, por favor, bem alto, Provérbios 3, verso 9 e verso 10. Isso é um bom exercício para evitar da gente confiar demais só nas coisas que possuímos. Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Não fica só guardando, juntando, ajeitando, fazendo. Não, entrega na casa do Senhor, faz uma oferta, ajuda alguém. Vai ter um retorno, está garantido aqui. Se encherão fartamente os teus celeiros, transbordarão de vinho os seus lagares. Não sei se é vinho seco, se é vinho suave, não sei, mas de vinho. Vão se encher, vai ter um retorno, a coisa vai voltar para você também de alguma maneira. Mas não fica confiando só nela. Não ponha sua confiança apenas nessas coisas. Deuteronômio, capítulo 28, verso 8, diz assim, o Senhor determinará que a bênção esteja nos teus celeiros, em tudo que colocares a mão, e te abençoará na terra que o Senhor teu Deus te dá. Quem nos abençoa, a garantia que nós temos é que Deus anda com a gente, que Ele nos segura pela mão, que Ele nos conduz. É nessas coisas que a gente tem que colocar confiança. Um outro texto para a gente ler. Abra aí, por favor. Todo mundo, abre aí, todo mundo. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Eclesiastes, capítulo 11, verso 9. Fala para nós aqui que somos jovens, nós aqui da juventude. Talvez você saiba de cor. Eclesiastes 11, verso 9, diz assim, vamos ler juntos? Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Meus irmãos, é para viver feliz mesmo, tá vendo? Deus não tem, assim, prazer em ver gente emburrada, gente azeda, gente que vive assim, não posso, não pode, não sei o quê. Não tem isso na Bíblia. O que tem na Bíblia é, vive com alegria, recreie-se o teu coração, anda pelos caminhos que satisfazem a sua vontade, e faz coisa que você gosta, né? Você gosta de fazer tal esporte, faz tal esporte, agradam os teus olhos, mas sempre lembra que você vai dar relatório para o Criador. Sabe que de todas essas coisas Deus te pedirá conta. Então, tem coisa que você pode até ter vontade, mas você não vai fazer, porque não é boa. Até agrada seus olhos, mas não agrada o Criador, que você vai prestar conta para Ele. Então, mas é interessante a Bíblia dizer que não quer a gente assim, sabe, agarrado, preso, travado, viver travadão, assim, não, é para a gente viver tranquilo, na confiança da graça e da misericórdia dEle. Mas sempre lembrando que Ele vai pedir conta da gente, ou seja, a gente vai ter que prestar conta daquilo que a gente faz. Não adianta falar, não sabia, não lembrei disso, e se viver de forma irresponsável, você não vai escapar por causa disso. O último texto é Tiago, capítulo 4, apenas para complementar o que a gente está lembrando aqui, que a gente precisa depender mais de Deus e menos da gente. A gente deve programar a vida da gente, planejar, ter sonhos, projetar as coisas, mas depender sempre em primeiro lugar de Deus. Tiago, capítulo 4, o verso 13,
E o verso 14 diz assim, ó, atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para tal cidade, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Tem algum problema querer ir para uma cidade, fazer planejamento, projetar, ter lucro? Nada de errado. Só que o verso 14 completa, vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como a neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Então, não confie apenas no seu planejamento. Eu vou fazer tal coisa. Vou e vou mesmo. E não tem ninguém que me para. Tem sim. Sua própria saúde. Você não sabe o que vai te acontecer. Tem nada que te garante que daqui a pouco você não vai ter um troço aí. Estou só falando coisa ruim hoje, vou parar, né? Mas, apenas, já que eu já disse, não dá para voltar atrás, é a mesma coisa que pedir para você não pensar no elefante azul, você vai começar a pensar nele. Quando você estiver de bobeira, não tiver nada para fazer, assim, estou muito à toa mesmo, dá uma pesquisada no Google sobre morte súbita. No futebol, só no futebol. Os caras são atletas, vivem o tempo todo exercitando, têm uma vida regrada, gente para poder observar tudo. Já viu, os caras... Saiu porque você escuta o comentário, o sujeito está sendo substituído que está machucado. Ele sai andando normal. Você fala assim, como é que uma miséria desse está machucado? Não está fazendo de bobo, não. Ele não tem uns aparelhos, uns negócios que eles vão lá, olha a temperatura do corpo e percebe que um músculo começou mesmo a dar um problema. Então, assim, gente que anda na linha, come o que o nutricionista manda, e de vez em quando um sujeito desse cai duro no campo. Não adianta, ele pode falar, eu vou jogar em tal time, eu vou ganhar tal título, eu vou fazer isso, ele pode até planejar, mas ele não tem certeza, não confie nisso. Você não sabe. Seu planejamento não te garante um final feliz. Quem te garante o final correto é estar no Senhor. Não dá para saber o que vai acontecer comigo, com você daqui a pouco. Vamos mais uma coisa aí, verso 19. Vamos reler o verso 19, meus irmãos? Vamos para a gente lembrar aí? Então, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe e regala-te. É interessante essa confiança exagerada que ele tem nas coisas. Aonde você está colocando seu coração? Alguém leia, fazer um favor, o verso 34, do capítulo 12 mesmo aí de Lucas, verso 34, o que está escrito aí? Aonde está seu coração? Aonde você tem colocado sua confiança? O que você tem preparado? Para quem vai ficar depois? Você está achando, não, eu vou fazer isso aqui, vou ficar aqui, vai ficar por isso mesmo. É tolo pensar dessa maneira, acreditar que dá para viver uma vida que fuja à vontade daquele que é o dono da vida. É loucura. Estou com o celeiro lotado, estou bem, então agora eu não preciso trabalhar mais, não preciso me ocupar com mais nada. Pronto, vou ficar só agora na alegria, só na festa, só na farra, só na zoeira. Não vai morrer hoje. Alguém que vai, talvez, se deleitar com esse troço todo. Isso é loucura. E o mundo de hoje ensina para a gente assim, tem pessoas que vivem desesperadamente por causa de dinheiro. Pelo amor de Deus, meus irmãos, eu não estou querendo criar na sua mente nenhum tipo de desânimo quanto a trabalhar e ganhar dinheiro, não. De forma alguma. Mas não deixe esse negócio tomar conta da sua mente achando que isso é suficiente para você viver bem, não. Não é. Não ponha sua confiança nessas coisas. Não ponha. Confie em Deus, que pode usar você e te dar satisfação nas coisas talvez até mais simples possíveis. Essa loucura que está hoje de ter poder, de conseguir, de conquistar, de ter lucro, de ganhar... É da vida, você tem que almejar as coisas mesmo, você não pode ficar com o braço cruzado esperando as coisas caírem do céu, isso é ridículo, ou esperando que alguém pague as suas contas, é mais ridículo ainda, mas não fique, contente, satisfeito, seguro nas coisas que você conquistou, elas podem acabar de uma hora para outra, sim, cruzamento ali na frente, vem um sujeito e quebra tudo que você acha que é mais precioso. Não tem garantia nenhuma, a não ser Deus. Nós precisamos confiar no Senhor. Nossa vida é assim, muito rápida.
A gente fica pensando que dá para ficar, sabe, agarrado nessas coisas, é bobeira. Quer ver só uns versos da Bíblia para nos orientar? Hoje é dia de estudo bíblico, então você não fica com preguiça, não. Vamos lá. Salmo 39, verso 6. Salmo 39, verso 6. Quem achou pode ler bem alto, fazendo um favor. Fica aí passando um aperto tremendo, deixa de viver um monte de coisa, não curte a vida, não passeia, não troca uma ideia, não bate papo, não ganha uma alma para Cristo, não faz nada, só pensando em dinheiro, 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 pronto, passou a vida, daqui a pouco não tem mais nada. Olha que decepcionante que deve ser para uma pessoa ter uma experiência dessa. Ficar só acumulando, 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 não perceber que a vida passa. E passa rápido demais, porque Deus tem para nós preparado a eternidade, não é só isso aqui não. É loucura viver agarrado nessas coisas apenas. Curta o que você tem, mas não coloque sua alegria, toda a sua confiança nessas coisas. O verso 20 complementa isso. Ele diz para nós aí no verso 20, louco, esta noite te pedirão a tua alma o que tens preparado para quem será. E é interessante que no Salmo 14, verso 1, o salmista diz, ele registra, né? O insensato fala no seu coração, não a Deus, corrompe-se e pratica abominações, já não há quem faça o bem. E é interessante quando a gente vai olhar sobre esse Salmo 14, é que assim, quando fala assim, não a Deus, é só para ficar mais fácil da gente entender, no nosso português aqui e tal, mas não tem o A, de haver aqui e tal, não tem. Lá está escrito assim, não Deus. Ou, Deus não. O que o cara está querendo dizer é o seguinte, eu vivo minha vida, Deus não tem nada com isso. Deus eu não quero que participe. Ele não é um ateu, no sentido assim, de não acreditar que Deus não exista, que não existe o Criador. Ele até acredita, mas ele fala assim, ele pode existir, mas não meta o bico na minha vida. Não vem meter o dedo na minha maneira de viver. Por isso que é chamado de louco, de insensato. Porque ele fala assim, não, minha vida é minha, eu faço dela o que eu quiser. E tem muita gente que pensa por aí que é desse jeito, que a vida é dele, a vida é minha, ninguém tem nada com isso, Deus tem tudo a ver com isso. Pelo menos Deus é a sua palavra, tem sim, é ali. Esse cara não é um ateu no sentido de não acreditar em Deus, mas é um ateu na prática, né? Porque ele não quer que Deus participe da vida dele. E eu fico pensando se nós, muitas vezes, não entramos nessa mesma categoria de ateísmo. Porque a gente, em determinados assuntos, a gente fala assim, não, aqui Deus não. Aqui Deus não entra. Aqui Deus não participa. Aqui Deus não mete o bico, não. Aqui sou eu que resolvo. Aqui é do meu jeito. É da minha maneira, da minha forma. Está entendendo isso aí, meus irmãos? Tudo tranquilo? É para a gente ficar com raiva do dinheiro? É isso que eu estou ensinando para vocês aqui? Vamos ficar com raiva de dinheiro agora. É isso? Não. Mas se você ficar com raiva do seu, me dá que eu guardo ele, você fica tranquilo. Se estiver te fazendo mal, não quero ser mal. Estou perdendo sono, que eu não sei onde botar esses dólares aqui. Tenha uma noite tranquila, me dá isso aí. Não é isso, não estou falando que você não tem que ter dinheiro, que você não pode gostar do dinheiro desse, você não pode amar o dinheiro demais. Vamos todo mundo abrir em Timóteo 6:10. Vamos lá. Carta de Paulo a Timóteo. Primeira carta de Paulo a Timóteo, capítulo 6, verso 10. Não é ter dinheiro, é amar demais o dinheiro. Esse que é o problema. O cara gostou tanto do que ele tinha ali, que ele falou assim, vou viver na boa agora, porque o que eu tenho está suficiente, é muita coisa, eu não vou fazer mais nada na vida, vou levar a vida assim, despreocupado, malandramente, vou levar minha vida, né? Tá, pronto, vou levar, daí acabou, e não quero saber, e tal, e regala-te e tal, ele é um cara que pensa só nele, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso 10, vamos ler? Porque o amor... E alguns, nessa cobiça, se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Olha só, não é o dinheiro que é o problema, é o amor ao dinheiro. Aí o amor ao dinheiro é a raiz, faz nascer um monte de desgraça. A pessoa, quando ama dinheiro, ela vende a alma, ela abraça o capeta para poder conseguir um monte de coisa. Ela se entrega para um monte de situação por causa do amor ao dinheiro, porque quando não ama o dinheiro, não tem problema ter dinheiro, porque ele usa o dinheiro, ele não deixa o dinheiro usá-lo.
Mas aí tem gente que, por amar o dinheiro, cobiçar o dinheiro, diz o verso aqui, que se desvia da fé. Não fala que está se desviando da igreja, não. Fala só que se desvia da fé. Então, isso me faz ficar com o olho mais arregalado ainda. Mais atento. Porque, assim, desviar da igreja. Bem, saiu da igreja, eu já vi quem é. Então, vou lá correr atrás dele para poder tentar buscar, porque, afinal de contas, é uma ovelha que está fora. Vamos buscar a ovelha que está perdida. Mas aqui fala assim, se desviaram da fé. Às vezes está dentro da igreja, está dentro do grupo dos irmãos ali, mas está longe de ser servo de Deus. Não tem intimidade nenhuma com Deus, porque tem muito mais amor ao dinheiro, e isso está fazendo com que ele abrace outras coisas, e aquilo que realmente é mais importante, deveria ter prioridade, não precisava nem concorrer uma coisa com a outra, não são coisas que são ou uma ou outra, esse pensamento assim, dividido em duas partes, só é um pensamento muito estúpido para algumas situações, muita bobeira da gente, não, você tem que ser assim ou assado, não, você pode ter as coisas e ser um bom crente, sim, por que não? Como foi alguns irmãos do passado aqui da história da Bíblia, Abraão mesmo era um cara rico, qual que é o problema? Não há problema. Jó também, o cara rico, ficou pobre, ficou rico de novo, e continuou temente a Deus. José do Egito, tinha lá, né, os irmãozinhos bacanas, gente boa pra caramba, os irmãos deles, irmãos de sangue, só gente da melhor espécie. Você já sabe a história. Se tornou governador de uma grande nação, rico, mas nunca deixou Deus de lado, porque não deixou isso tomar a frente, tomar o lugar, espaço no coração onde só Deus pode ter. É a cobiça, o amor ao dinheiro que é terrível. Esse rico aqui é louco, ele é míope, não consegue enxergar a mortalidade, está ali. Ele acha que ele vai ser, ele é dono do tempo dele. Então, agora eu tenho tudo isso aqui, eu vou fazer o que for. Eu já ouvi algumas histórias assim, que não sei se elas são muito convenientes da gente falar, mas do sujeito que a mulher faleceu, ficou viúvo, uma história que eu ouvi, né? Aí tinha um seguro do casal. E aí ele ficou um viúvo, como é que se fala? Um viúvo atraente. E um seguro e tal, ficou mais ou menos um negócio para lá dele. Aí ele resolveu fazer tudo aquilo que ele nunca fez com a mulher dele, que viveu com ele 30 e tantos anos, que aguentou as enjoanças dele toda, que cuidou dele na hora da doença. Não, agora ele procurou uma novinha e quis fazer as coisas que ele deveria estar fazendo há muito tempo com a mulher dele, mas agora não tem jeito de fazer mais, porque ela morreu, né? Vamos fazer com a defunta também. Mas agora ele falou, não, agora eu vou aproveitar a vida, eu vou curtir. Não passou da lua de mel. Exagerou no esmorfim. Esmorfim, você sabe o que é, né? De Viagra. Exagerou no esmorfim, puf, acabou a alegria. O que ele pensou? Agora eu estou bem, estou com o bolso gordo, estou com a mulher nova, bonita, e, né? Agora que eu vou botar para quebrar, vou passear, acabou, já era. Passou, porque a vida da gente é assim, ó, acaba rápido. Cuidado para você não colocar seu coração nos lugares errados. Brevidade da vida, né? Verso 21, para a gente encerrar, meus irmãos. Verso 21. Jesus recusa assumir uma emergência, um chamado do SAMU que aparece na frente dele. Ligaram, é o senhor que tem que resolver, eu não. Eu não tenho que participar disso, assim como nós não temos que participar de muitas conversas que nós achamos que temos que participar, não temos. Nós não precisamos. E aí ele percebe que tem um negócio errado, como o Jason mesmo já nos lembrou aqui. Ele vai falar sobre avareza, sobre amor a dinheiro, e vai contar essa história, essa parábola para nos ilustrar a respeito das coisas. E a gente vai percebendo Jesus contando essa história toda e dizendo, está vendo, é doido, porque ele acha que ele é dono da vida dele. Ele não é dono da vida dele. Essa noite mesmo ele vai partir. E o que ele fez, tanta farra aí, festa e planejamento, não vai acabar agora, já era. E Jesus termina de uma forma assim, bem interessante, porque ele chega a falar o quê? No verso 21, assim é o que entesoura para si mesmo e não é rico para com Deus. E aí, meus irmãos, é um negócio que nós precisamos pensar. Todo ser humano que não é rico para com Deus, guarda todas as outras coisas,
faz reserva de tudo quanto é tipo de sentimento, mas não faz reserva de se dedicar a Deus, está correndo um risco de ser, de estar na mesma trilha desse louco aqui dessa história, desse rico insensato. Está trilhando o caminho da perdição, mesmo que não seja imediato, talvez a prestação, talvez seguindo aí o carnê da Ricardo Eletro, divide 14 vezes. Pode demorar, mas todo crente que não reserva a vida com Deus, com intimidade com Ele, que gasta mais tempo com outras coisas do que com o Senhor, não coloca Deus em primeiro lugar, está fazendo um serviço, um trabalho trocado. A Bíblia diz o quê? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e todas as outras coisas, e seu reino, sua justiça. E depois as outras coisas você não acrescentar. Essa é a ordem do negócio. Aqui não pode mudar a ordem. Diferente da matemática, que a ordem dos fatores não altera o produto, aqui altera sim. Não, primeiro eu vou fazer isso, primeiro eu vou fazer aquilo, depois, quando sobrar tempo, eu vou servir a Deus, vou ter intimidade com Ele. Não. Primeiro você busca Deus, o reino dEle, entesoura a sua vida nele, percebe que seu valor está nele, naquilo que Cristo fez na cruz do Calvário. O valor de cada um de nós está ali, não está nas outras coisas que a gente tem. E aí sim, você pode curtir as outras coisas também, não tem problema não. Se quiser até me chamar, a gente vai junto. Mas olha aqui nessa parábola, esse sujeito pensou que ele era dono da vida dele. Ezequiel 18 fala que todas as almas são do Senhor. O cara ficava pensando, eu ganhei, eu estou rico, eu vou fazer, eu vou curtir, Você já pensou? É fria quando nós tomamos a mesma postura egoísta, a mesma forma de lidar com a vida, falando, não, aqui eu vou fazer. O jeito certo é aquele que a gente leu lá de Tiago. Se o Senhor deixar, se o Senhor quiser, amanhã nós vamos fazer tal coisa. Se o Senhor deixar. Porque eu não sou dono da minha vida, eu não me pertenço, eu pertenço ao Senhor. Amém, meus irmãos? A segurança que a gente tem é que a nossa vida está na mão do Senhor. É nele que a gente tem que confiar. Esse cara deu um vacilo tremendo. Ele tinha segurança de muitos anos aqui, sabe, achando que o futuro dele estava garantido porque ele estava rico. Aliás, porque ele tinha ficado mais rico, porque rico ele já era no início da conversa, mas ele teve um upgrade aí na produção, na colheita, um amor, a vida de um viver fácil, né, que dá para viver solto, parado, não dá, nós temos que ter ocupação, gente, presta atenção nisso. Presta atenção nesse negócio, nós precisamos ter ocupação. A gente, quando fica parado demais, a gente inventa moda. E a moda nem sempre é boa. Precisamos ter ocupação. Por que nós temos a preocupação aqui de colocar o máximo de pessoas que são membros dessa igreja, por exemplo, trabalhando em alguma coisa? É porque a gente quer fazer vocês de escravo? Nós estamos a fim de fazer uma turma de gente aqui de capacho? A liderança da igreja não tem esse interesse. É porque a gente sabe que toda vez que a gente fica à toa, e é uma experiência empírica, cada um de nós sabe muito bem disso aqui, eu sei disso, você também sabe disso, toda vez que a gente fica à toa, a gente inventa prosa ruim. A gente arruma sarna para se coçar. Ficamos procurando pelo em ovo, caçando chifre em cabeça de cavalo. E de vez em quando a gente até encontra, né? Por isso que é bom que todo membro, todo crente, procure descobrir qual é o seu talento, seu dom e se envolva em algum ministério, seja aqui dentro da igreja diretamente, eu creio que tem espaço para todo mundo trabalhar, fazer alguma coisa, ou daqui para fora, daqui também fora da igreja. Mas não fica à toa. Se você ficar à toa, assim, eu e você, se ficarmos à toa, nossa tendência é fazer que nem Davi, vamos dar uma voltinha no terraço, depois do cochiladinho, depois do almoço, estava bom, do soneca, né? O que aconteceu com Davi? Que devia estar na guerra, trabalhando lá, lutando junto com o pessoal. Primeiro desejou, estava à toa, estava com tempo para poder ver a mulher pelada lá tomando banho. Viu, desejou, mandou pegar para ele, tinha um poder para isso. Se tivesse ocupado trabalhando, não tinha feito a porcaria que fez. Não tinha feito.
A mesma coisa eu e você, quando a gente está ocupado fazendo alguma coisa de útil para o reino de Deus, para a glória de Deus, seja na igreja, porque a igreja não é o reino de Deus, ela trabalha para o reino de Deus, mas seja na igreja ou fora da igreja, mas para o reino de Deus, para o Senhor, a gente fica com menos tempo ocioso para poder pensar bobagem, para ficar reparando coisas desnecessárias, para gastar a conversa com aquilo que não precisa. E podemos e devemos confiar em Deus. Verso 33 do capítulo 12, está aí na sua frente, um pouquinho mais para frente. O que está escrito? Capítulo 12, verso 33 de Lucas. Nós podemos confiar nas coisas que a gente tem que armazenar aonde não há possibilidade de perder, e principalmente guardar no Senhor, ser rico para com Deus, pensando nele. O Salmo 37, verso 4, diz que é para a gente se alegrar no Senhor, que Ele vai fazer o quê? Ele vai satisfazer os desejos do nosso coração. O problema é que a gente quer primeiro que os desejos do coração sejam satisfeitos, depois, se der, a gente festeja com Deus. Não, é o contrário. Alegre-se, contente-se, fique firme com Deus e Ele vai satisfazer os desejos do seu coração, porque até seu coração vai ser mudado e ajeitado. Não é que Deus vai fazer tudo que a gente quer. Não seja infantil ao ponto de pensar assim, né, igual o sujeito que chegou para mim e falou, quer dizer que onde tiver 2 ou 3 em meu nome, tudo que pedir, Deus faz? É o que está na Bíblia, não é isso que está aí? Então vamos juntar nós 3, vamos pedir para a gente ficar milionário? Falei, seu doente, Deus fala que vai fazer aquilo que está de acordo com a regra dele, do que ele é. Deus nunca vai alimentar esse tipo de ambição estúpida no coração, ele vai ser conivente com 3 doidos, não, com 3 retardados, não vai. Que quer ficar rico só porque, usando da palavra da Bíblia, vamos fazer uma mágica então, está escrito, onde 2 ou 3 pedirem meu nome, ali eu estarei e farei, então vamos pedir para ficar rico. Ou podia ser qualquer outro pedido, né? Mata fulano de tal que está perturbando a minha vida. Deus vai matar porque 2, 3 crentes pediram? Não, Deus não está refém da gente, das nossas orações, não. Ele é o que é, e pronto. 1 Coríntios, capítulo 10, diz assim, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. A insensatez do cara aqui não é ser rico, é não viver para a glória de Deus. A burrice dele, a loucura dele, a perdição dele está em não fazer para a glória, fazer para ele mesmo, porque eu vou fazer, eu vou comer, eu vou beber, eu vou me regalar, eu vou me alegrar, é confiar nele mesmo, é ele ser o centro do universo e não Deus, o problema está aí. Nós precisamos aprender a ser bons dispenseiros. Vamos todos abrir o último texto, Salmo, verso 24, por favor, abra sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia, seja lá como você estiver usando aí. Salmo 24, verso 1, é um princípio que, se você entender e levar a sério, ajuda você a enxergar o mundo de outra maneira. Salmo 24, verso 1 diz assim, vamos todos juntos, quem está com a Bíblia aberta, ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nela habitam. Que legal, hein? Ao Senhor pertence a terra, não é você, não é seu, o que está na sua mão, Deus está deixando por um tempo, mas se Ele quiser, Ele te toma agora, você não chega ali fora e leva, não. Tudo que nela tem e o que se contém, o mundo e os que nele habitam, tudo pertence a Deus, então nós precisamos ser bons mordomos, dispenseiros, gente que administra certo aquilo que Deus dá, ter consciência de que realmente vale a pena levar essa vida na presença de Deus, na dependência dEle, para não ser insensato. Porque o insensato não é só o rico, não. É o pobre também, que confia naquilo que tem, é insensato, é louco. Agora eu tenho isso aqui e tal, porque esse negócio de ser rico ou ser pobre, isso é muito relativo, né? Talvez o que você considera pobreza, para alguém, está ótimo, é riqueza. Então é um negócio muito relativo. A questão é como que a gente leva a vida para Deus. Eu quero ler um último texto, não precisa de você abrir, diz assim, 1 Timóteo, capítulo 6, verso 6 em diante, diz assim, de fato, grande fonte de lucro, quem está querendo ficar rico, fica atento aí, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele, tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
satisfeito. Ó, grande fonte de lucro não é aquela ação que você está paquerando lá na Bolsa de Valores, acompanhando, vendo como é que está indo, a empresa e tal. Não, grande fonte de lucro é a piedade com contentamento. Porque nada temos trazido para o mundo e nem coisa alguma podemos levar dele. Então, para não sermos insensatos, pessoas insensatas, nós devemos colocar Deus como prioridade da nossa vida em tudo que a gente vai fazer. E não ficar achando que nós temos condição de resolver. Tem gente que faz isso com a igreja, né? Eu acho absurdo, né? Eu vou. Hoje eu não vou, hoje eu vou, hoje eu faço, hoje eu não faço. Vai brincando. Vai brincando. Vamos ver onde você vai parar. Vai vivendo essa vida de insensato, que o relógio de Deus é diferente do meu. Se dependesse de mim, eu mesmo me apagado, né? Eu já tinha dado um Ctrl T da minha vida inteira e um delete. Eu não mereço nada do que Deus me dá. Mas Deus tem um tempo certo para ajustar as coisas em cada um de nós, só que hoje, nesse momento, a gente está sendo convocado a não viver essa vida de forma insensata, a pensar nas coisas, a confiar nelas e usar muito esse pronome pessoal, eu, não é. Se o Senhor quiser, se o Senhor deixar, se o Senhor me der a oportunidade, eu vou fazer isso sim. Eu vou fazer tal coisa. Mas a minha vida está no Senhor. Amém, meus irmãos? Vamos orar, então, vamos encerrar esse momento. Deus querido, em nome de Jesus, te louvamos e agradecemos pela sua maravilhosa palavra e por aquilo que ela nos exorta. Tem misericórdia da gente e nos ajuda, Senhor, a não sermos o louco, o insensato que foi esse homem que foi citado aqui nessa história. Em nome de Jesus. Que a gente confie de fato em Ti, no Seu amor, na Sua misericórdia, no Seu cuidado. Que a gente coloque à Sua disposição a nossa vida. Quanto tempo eu tenho de vida? Quanto tempo meus irmãos aqui têm de vida? Não sabemos, mas eles todos Te pertencem. Então, nós queremos viver para o Senhor, cada momento, cada coisa nossa, que a gente curte, que a gente gosta, que a gente se alegra com ela. A gente tem sim que Te agradecer e aproveitar dela, mas não nos deixe colocar o coração nessas coisas. Nosso coração tem que estar no Senhor, apenas no Senhor. Assim, nós não seremos refém de nada disso, não seremos valorados ou medidos a partir dessas coisas, porque nós somos muito mais valiosos aos Teus olhos, pelo amor e pela misericórdia que o Senhor já demonstrou conosco. Permite que a gente enxergue isso, permita, Senhor, que nós vivamos assim, para a glória do Teu santo nome, nós Te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus nos abençoe, meus irmãos.